Bom dia, queridos alunos, alunas do nosso curso de Moral, Sexual e Família do ISTA. Nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre a sexualidade e o matrimônio nas Sagradas Escrituras. Tema de fundamental importância, sobretudo nesse tempo em que vemos tantas pessoas procurando justificar todo comportamento dentro da Bíblia Sagrada. Agora, é um tema de fundamental importância hoje, e temos que ter uma visão clara sobre o que a Bíblia diz, sobre o matrimônio, a família, a sexualidade, até para podermos ajudar as pessoas a vencerem nesta tentação do fundamentalismo e às vezes, e muitas vezes, que infelizmente é o que acontece, de usar a Sagrada Escritura para poder excluir, para poder tratar com preconceito, para poder machucar a autoestima das pessoas que não conseguem viver bem a sua missão, a sua vida aqui neste mundo. Desde o início é importante lembrar que a Bíblia não é uma metralhadora para derrubar, para destruir quem pensa e quem vive diferente. Então, a moral do matrimônio, o casal na revelação judeu-cristã. Então, para podermos pensar, o casal no Antigo Testamento, temos que lembrar o modelo patriarcal de família, que era uma realidade comum, não só a Israel, mas a todos os povos do Oriente Médio Antigo. E o casamento e a família não era diferente, podemos assim dizer, dos outros povos. Israel tinha uma compreensão da sexualidade, do matrimônio, da vida familiar, conforme o ethos do Oriente Médio Antigo. Isso é importante lembrar. Os documentos mais antigos dão testemunho de que a família de Israel aparece como uma família patriarcal. A família é a casa do pai, conforme o livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1. E neste modelo patriarcal de família, o marido constitui o núcleo fundamental em torno do qual se organiza a família israelita. O matrimônio em Israel admite a poligamia, já que os patriarcas seguiram os costumes de seu ambiente, adotando a poligamia e a monogamia relativa, mas sempre lembrando que a monogamia é sempre apresentada como o modelo ideal. Dentro da estruturação do matrimônio no Antigo Testamento, aparecem também outras instituições menores. Podemos lembrar, primeiramente, o levirato, a lei do levirato, que obrigava a um irmão do marido a possuir a viúva, e depois de terem o seu relacionamento sexual, se a viúva viesse a ter um filho, o filho que nascesse desse relacionamento era considerado filho daquele que morreu, para que a sua descendência, a sua posteridade, pudesse continuar. Isso aparece no livro do Gênesis, capítulo 38, também no livro do Deuteronômio, capítulo 25, versos de 5 a 10, e no livro de Ruth, capítulo 4, versículo de 1 até o 5. Inclusive, essa instituição ela é central neste livro dedicado a Ruth. Uma outra instituição menor, no que se refere ao matrimônio, é o divórcio, que se dava mediante o libelo de repúdio, conforme Deuteronômio 24:1. As mulheres
né, dificilmente podiam exigir, né, o divórcio. Até na apostila, né, eu coloco que, né, as mulheres não podiam exigir o divórcio. Mas o Joaquim Jeremias, naquela obra Jerusalém no tempo de Jesus, ele apresenta duas possibilidades em que a mulher poderia exigir o direito do divórcio. O primeiro, se o marido fosse um ourive, um fabricante de ídolos, né, e sendo assim, era considerada uma profissão impura. E a segunda possibilidade, se o marido fosse um pastor, porque este ia deserto adentro e ali permanecia meses, né, conduzindo as ovelhas, né, nas pastagens onde havia água, e quando voltava para casa, voltava infestado de doenças. Então, nós que muitas vezes falamos assim com muita beleza, né, da figura do pastor, né, vemos as pinturas de um pastor branquinho, né, mais branco do que o padre Amarildo, né, com pés branquinhos, né, parece que foi até no manicure, né? Então é importante lembrar que a função do pastor que Jesus usou para ser modelo, né, da sua dedicação, do seu amor às pessoas, era considerada também uma profissão impura em razão da falta de higiene que marcava a vida desse profissional que cuidava de animais, né, e que quando retornava para casa após dias e meses de trabalho cuidando das ovelhas e cordeiros, voltava muitas vezes infestado de doença e dava nesse sentido à mulher a possibilidade também, né, de exigir o divórcio. A fidelidade ela estava protegida pela lei. O adultério era considerado pecado contra Deus, infidelidade, né, ao marido, à esposa, e desacato à propriedade alheia, conforme vemos de uma forma muito especial no capítulo 20 do livro do Êxodo, do versículo 14 ao 17, Deuteronômio 5, 18 a 21, né, já que no modelo patriarcal de família de Israel, a mulher era considerada propriedade do marido, né? Propriedade do marido. Enquanto estava em casa, era propriedade do pai. Depois que se casava, tornava-se propriedade do marido, né? Então isso fazia então com que a lei defendesse, né, de uma forma muito forte a fidelidade matrimonial. A fidelidade né? Então, era condenado junto com o homicídio e o furto, como um ato que prejudicava o próximo. A lei pedia a pena de morte para os adúlteros. Isso podemos ver no livro do Levítico, capítulo 20, verso 10, e Deuteronômio 22, 22. Mas quase sempre a corda arrebentava para o lado do mais fraco, né? Vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 8, aquela passagem da mulher adúltera, né, que estava para ser apedrejada. O homem, o adúltero, não aparece ali, né, sendo ameaçado de morte, mas a mulher, sim. Né? Então, isso muitas vezes acontecia. Então, a fidelidade conjugal era aconselhada ao marido, conforme Provérbios 5, 15 a 19, mas sua infidelidade não é castigada, a não ser em caso de prejudicar o direito alheio e ter por cúmplice uma mulher casada. Por outro lado, a infidelidade da mulher, mesmo com um homem não casado, é tratada com maior dureza, conforme Levítico 18, 20, Deuteronômio 22, 23 e número 5, versículo 11. A fé bíblica atuou dentro da instituição familiar como fator de configuração ideológica e até de transformação interna, ajudando na sua transformação e evolução. Essa incidência da fé bíblica na dinâmica evolutiva do matrimônio tem duas notáveis consequências. Então, a primeira, a instituição, embora sociologicamente semelhante e até idêntica
à das outras culturas do Médio Oriente, recebe um caráter particular, recebe sentido e vitalidade do pensamento religioso. Com os profetas, em especial Oséias, o matrimônio adquire um caráter religioso ao ser introduzido no âmbito da aliança. Como todas as leis, também o matrimônio deve ser vivido à luz da aliança com o Senhor. A revelação bíblica do Antigo Testamento não criou uma instituição especial para a sexualidade e o amor. Aceitou a estrutura sociocultural correspondente, procurando vivê-la numa dimensão de fé bíblica e transformá-la a partir dos postulados da revelação. No Novo Testamento, vamos ver o que muda na compreensão do matrimônio, na compreensão da constituição da família. Jesus Cristo, ele também não determinou uma forma especial de institucionalização para o amor. A atitude de Jesus perante a instituição do matrimônio é exigir o cumprimento do ideal que existia desde o princípio no casal ideal e primeiro, e por condescendência pedagógica diante da dureza do coração. Deus não quisera exigir. O ensinamento de Jesus se coloca na linha de querer levar a realidade do amor à sua realização plena. As passagens fundamentais são, com certeza, Mateus, capítulo 19, versos de 3 a 12, e Marcos, capítulo 10, do verso 1 ao 12. Então, dois textos que se baseiam no relato já vista da criação, que vão, podemos assim dizer, mostrar que a visão de Jesus é uma visão monogâmica, e que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Que o divórcio, que o libelo de divórcio foi uma concessão que Moisés deu por causa da dureza dos corações. Mas a vontade original, primeira de Deus, foi manifestada no início, na criação, quando Deus criou o homem e a mulher. Então, Jesus relê esta passagem do capítulo 2 do livro do Gênesis, e dá a ela uma nova interpretação, mostrando o matrimônio monogâmico como sendo o ideal. Nesse sentido, Jesus também não determinou uma instituição matrimonial especial, mas revelou a plenitude do amor e o modo de realizá-lo dentro da fé cristã. Podemos dizer que quem veio realmente dar uma contribuição maior para a compreensão do matrimônio foi São Paulo. Em especial, em duas passagens. Na carta de São Paulo aos Efésios, quando Paulo compara o amor do marido e da esposa com o amor de Cristo para com a sua igreja, e quando também na carta aos Colossenses, capítulo 3, convida os casais cristãos a revestirem suas vidas de sentimentos novos, em especial o sentimento do amor feito caridade. Mas é importante, é fundamental lembrar que a categoria central para se pensar também o matrimônio e a família deve ser o amor. Porque disse Jesus, nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Concílio Vaticano II, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, os números 47 a 52, vão assumir, ou melhor, vai assumir esta categoria, o amor como sendo a categoria central para pensar o matrimônio e também a família. Então, vamos ler a apostila, vamos levantar perguntas, questionamentos para o nosso debate na próxima aula.
Um abraço para todos. Até lá.